A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 39 e versículo de número 7 ao 12, que vai nos dizer assim: Aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: Deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: Tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que, certo dia, veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos da casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: Deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Todo escolhido por Deus, todos aqueles que Deus tem um propósito, porque se o Senhor te chamou, Ele tem um propósito na sua vida. Todos esses que Deus tem um propósito de salvação, todos esses que Deus tem um propósito de ministrar, de cantar, de pastorear, de cuidar da casa, de cuidar da família, todos aqueles que o Senhor chama a salvação, precisam vigiar. Por quê? Porque vai haver tentações no meio do caminho. Eu vou repetir para você entender. Todos aqueles que o Senhor chama para salvação, precisa vigiar. Por quê? Porque vai ter tentação no meio do caminho. Eu já quero iniciar esse vídeo dizendo para você: não abra mão do propósito de Deus por um momento. Tudo parecia estar perdido na história de José. Você vai observar que José, depois que Deus, ele entrega 2 sonhos para José, José começou a sofrer muito. Talvez depois que Deus te entregou propósitos, que Deus disse que ia cumprir algumas coisas na sua vida, que Ele abriu algumas portas, que Ele ia te prosperar, que Ele ia te abençoar, que Ele ia soprar o teu nome, que Ele ia te fazer feliz, que Ele ia te trazer paz. Talvez depois das promessas de Deus, você começou a viver um turbilhão como José. José passou uma fase que a vida dele se tornou, irmãos, um turbilhão. Posso te dizer que virou de cabeça para baixo. Posso dizer que realmente parecia que não ia ter êxito aquilo que Deus estava falando. Parecia que não ia acontecer. Talvez Deus trouxe pessoas aqui neste exato momento, talvez não, com certeza. Deus trouxe pessoas aqui neste exato momento que parece que as coisas que Deus disse não vai se cumprir na sua vida. E no meio do caminho, você tem observado que tem tentações tentando te parar. No meio do caminho, você tem observado que tem problemas, que tem adversidades e que tem atalhos. Porque assim, irmãos, quando nós vemos os problemas e as adversidades na nossa vida, sempre vai ter um atalho que o diabo vai colocar no meio do caminho. E esse atalho aqui na história de José se chamava mulher de Potifar. A mulher de Potifar era um atalho na história de José. Por quê? José iria naquele momento se distrair se ficasse com ela. José momentaneamente iria deixar os problemas, as dores, as angústias, as aflições de lado. Só que eu quero lhe dizer, minha irmã e meu irmão, que o atalho sempre traz problema. Se o atalho é do inimigo para a tua vida, minha filha, não vá, porque atalho sempre é do inimigo. Não escolha o caminho que ele está botando diante de você, meu irmão. Há caminhos que para o homem parece que é bom, né? Momentaneamente, José, um jovem, estava ali à flor da pele, né, irmãos? Passando por tantos problemas. Ele poderia olhar e dizer assim: realmente o que eu estou vivendo não está fazendo sentido. Não vai ter cumprimento de nada mesmo. Não vai acontecer o que Deus me falou, porque está tudo fora da rota, eu não estou entendendo mais nada. Então, é lucro para mim, humanamente falando, deitar com mulher de Potifar. Ele poderia pensar assim. Só que José era um homem que carregava integridade. José era um homem que carregava honestidade. José era um homem que carregava fé. Declare comigo: eu creio que Deus está me dando integridade, honestidade e fé.
Eu creio que Deus está me dando integridade, honestidade e fé. A casa estava vazia. Não tinha ninguém para contemplar. Tem momentos que o inimigo vai criar o atalho e vai botar na tua cabeça. Ninguém vai saber. Ninguém vai ver algo que está escondido. Só que eu quero lhe dizer uma coisa. É bíblico. Não tem nada oculto que não venha a ser manifesto. Não caia nessa. Se José se deitasse com a mulher de Potifar, certamente isso aqui seria descoberto. Ai, mas não tinha ninguém na casa. Mas Deus não deixaria aquilo em oculto, porque Deus é justiça. Só que aí, irmãos, José vendo aquela situação, aquela mulher insistente, porque o inimigo muitas vezes vai insistir usando pessoas para tirar você do foco, insistir usando situações que não agradam a Deus para que você saia da posição, porque a intenção do inimigo é tirar você da posição. A intenção do inimigo é tirar você do foco. Declare comigo: eu vou vigiar para não sair do foco. Eu vou vigiar para não sair do foco, ainda mais em momentos de fragilidade. Em momentos que você não está entendendo nada. Em momentos que parece que o que Deus falou não está fazendo sentido. Em momentos que parece que o que Deus disse para você não tem nada a ver, sabe? Parece que não vai nem acontecer. Parece que Deus até errou seu endereço. Tem pessoas aqui que estão entendendo perfeitamente, porque as promessas de Deus, humanamente falando, estão sem nexo para você. As promessas de Deus, humanamente falando, estão sem sentido para você. E você diz: minha história não está fazendo sentido nenhum agora. Isso estava acontecendo com José, irmãos. Só que José, ele escolheu fugir. Ele escolheu, irmãos, não desonrar o nosso Deus. Não desagradar e não cometer tamanho pecado, irmãos. Talvez, momentaneamente falando, o atalho que está diante de você, ou que vai estar, pode parecer ser bom, mas lembre-se, eu tenho um Deus para honrar. Antes de você honrar qualquer coisa, qualquer pessoa, lembre-se do Deus que você serve. A tentação estava muito grande diante de José, porque assim, irmãos, quando nós carregamos grandes propósitos, propósito de salvação, as tentações não serão pequenas. Serão grandes no nosso caminho para nos desvirtuar, para tirar a gente da posição, para tirar a gente do foco. Mas a palavra do Senhor está sendo muito clara aqui. A palavra do Senhor, irmãos, ela está muito nítida, que nós devemos vigiar como José vigiou. Você lembra do que foi que Jesus disse para Pedro, Tiago e João? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Tem momentos, irmãos, que a gente precisa vigiar primeiramente, porque tem muita gente que quer orar, mas não quer vigiar. Tem muita gente que tem até uma vida de devocional, uma vida de oração, mas a vigilância falta. E o Senhor está dizendo: a vigilância tem que andar assim, pareada, lado a lado, com a oração. Você precisa vigiar. A mulher de Potifar armou o cenário. O diabo, ele vai armar cenários, e vai botar na sua mente: ninguém vai saber, não tem nada, não, pode ir por aqui, vai ser tranquilo. Só que Deus, através dessa palavra, ele está dizendo: vigiai. Vigiai, porque o que eu tenho para você é maior. Vigiai, porque eu tenho algo para fazer na sua vida, que se você for fiel nestas provas que você está enfrentando, você vai ficar como quem sonha, irmãos. E ninguém escolheu o caminho do Senhor. Ninguém escolheu agradar o coração de Deus, fazer a vontade dele, dizer não para as tentações para ficar frustrado, não. Você olha para a história de José. José sofreu muito, sofreu. Nós sabemos que ele sofreu e que não foi pouco o sofrimento dele. Mas depois José recebeu o que Deus havia prometido. O que Deus tinha preparado para José era muito maior. E Deus me trouxe aqui para lhe dizer: se você ficar com o meu plano para sua vida, mesmo que não seja o que você queria, mesmo que você esteja sofrendo por causa deste plano, deste projeto, irmãos, porque a gente vai sofrer por causa de planos e projetos que são de Deus, sabia disso? Não vai ser fácil não. Às vezes a gente tem uma ideia errônea de o que é de Deus vai ser fácil, o que é de Deus vai ser rápido, o que é de Deus vai ser tudo tranquilo e lindo e maravilhoso para sempre. Só que não é assim, irmãos. Vai ter tribulações, vai ter adversidades, vai ter momentos em que você vai pensar em desistir. Vai ter momentos em que você vai pensar: será que vale a pena? Só que Deus está dizendo: vale a pena. Olhe para a história de José. Se espelhe em José, que não cedeu.
A tentação. José não disse sim para a mulher de Potifar, mas José agiu como um homem honesto, um homem de fé, e ele disse: eu não vou cometer tamanha maldade, nem contra o meu senhor, porque eu sou honesto e eu tô vendo que Potifar me confiou tudo nas mãos, e eu não posso trair a confiança dele. E principalmente eu não vou pecar contra o meu Deus. Por quê? Porque eu professo uma fé que é verdadeira. Porque eu creio em um Deus que é real. Porque o Deus que eu sirvo, ele é muito mais importante para mim do que o momento de prazer. O momento de prazer levaria José à morte. Morte de sonho, morte de projeto. Acabou, irmãos. A partir do momento que você cede à tentação, acabou. Deus perdoa, mas lembre da história de Davi, né? Davi, quando ele se deita com Batseba, irmãos, há uma consequência que ficou pro resto da vida, mesmo Davi sendo um homem segundo o coração de Deus. Tem consequências, irmãos, que não tem como, sabe, ser puladas, ser tiradas da nossa vida. A gente precisa evitar o pecado para a consequência não vir. A gente precisa fugir da aparência do mal. Foi isso que José fez, ó, perna. Te chame de doido, de ignorante. Chame você, minha irmã e meu irmão, do que quiser, mas o que importa é você agradar a Deus do que aos homens. Já pensou se José ficasse lá paquerando a mulher de Potifar? Não vou me deitar com você, mas vou ficar aqui só lhe observando. Já pensou, irmãos? Uma hora ele ia cair em tentação. Porque quanto mais você vai brincando com fogo, uma hora você acaba se queimando. Com pecado não se brinca, você corta. Pecado você não alimenta, você foge. Porque se você se achar forte o suficiente, uma hora você cai, porque você não é nada. José compreendeu, ele era homem, irmãos. Nós estamos falando aqui de um ser humano, viu? Eu não estou falando aqui de alguém que não sentiu atração pela mulher de Potifar. Mas eu estou falando de alguém que colocou a sua fé, dignidade, honestidade, fidelidade acima dos seus desejos. Porque se eu tenho princípios, eu preciso guardá-los. Eu não posso brincar com o pecado. Mas eu preciso, meu irmão e minha irmã, quando for necessário, fugir da aparência do mal. E vai ter momentos que não tem como você resistir. Vai ter momentos que não tem como você permanecer em alguns lugares, no meio de algumas pessoas. Vai ter momentos em que você vai ter que sair. Vai ter momentos em que você vai ter que se retirar. Vai ter momentos em que você vai ter que deixar algumas coisas para trás e dizer: isso aqui não é para mim. Isso aqui está tentando roubar a minha fé. Isso aqui está tentando me tirar do foco e eu preciso manter a vigilância. José fugiu. Foi preso injustamente, mas Deus estava no controle de todas as coisas. Eu quero lhe dizer, meu irmão e minha irmã, que é melhor você fugir. Que é melhor você não permanecer, é melhor você vigiar do que você perder o que Deus tem para você. Irmã, eu entrei aqui sem entender nada. Eu não estou entendendo os propósitos de Deus, eu não estou entendendo o que Deus está fazendo na minha vida, está tudo fora da rota, fora do sentido, fora da conexão. Eu quero lhe dizer, continue mesmo que você não entenda. Continue agradando a Deus, porque você pode estar sendo provado, entendeu, irmãos? Você pode estar sendo forjado. O seu caráter pode estar sendo trabalhado como o caráter de José aqui, irmãos. Era uma prova que Deus havia permitido, porque a gente entende que Deus estava no controle de todas as coisas na vida de José, do início ao fim. Então a gente compreende que tudo o que aconteceu na história de José foi com a permissão de Deus. O que está acontecendo na sua vida é com a permissão de Deus. Não esqueça que aonde você estiver, Deus está lhe vendo. Não tinha ninguém na casa de Potifar. José poderia se deitar com a mulher dele, mas José entendeu, os olhos do Senhor estão aqui. Todas as vezes que o pecado vier tentar lhe destruir, todas as vezes que a tentação vier tentar lhe parar, você vai lembrar, os olhos de Deus estão aqui. Ninguém está me vendo, mas o Senhor está me vendo. Eu preciso primeiramente temer a Deus, porque a partir do momento que eu temo ao Deus que eu sirvo, eu fujo da aparência do mal e não caio em tentação. Declare comigo: eu não vou brincar com o pecado, eu vou fugir da aparência do mal.
Eu não vou brincar com o pecado, eu vou fugir da aparência do mal, irmãos. José agiu aqui de maneira muito sábia e prudente. Tem muita gente, irmãos, que está faltando prudência. Tem muita gente que está brincando com o pecado e Deus está dizendo com o pecado não se brinca. Ai, mas eu sou crente. Eu sou cristão e eu posso fazer isso, eu posso dar carona, eu posso conversar, não tem nada não. Se você já sentiu que tem um negócio diferente aí, meu irmão, fuja. Minha irmã, se você sentiu que aquilo ali não está agradando a Deus, saia. Saia daquilo que desagrada ao Senhor, da roda de conversa, de fofoca. Saia das pessoas que estão tentando se aproximar de você que Deus não aprova. Irmãos, nós sabemos, o Espírito Santo que habita em nós, ele começa a nos alertar dizendo tem algo errado, tem algo errado. Às vezes a gente não quer acreditar, mas que Deus fala. E ele está dizendo, eu vou te mostrar o que tem errado. Tem gente aqui que já tem sentido e tem pessoas que Deus vai mostrar. E Deus está dizendo, saia, faça igual a José. Declare comigo, eu vou agir igual a José e Deus vai me honrar. Eu vou agir igual a José e Deus vai me honrar. Deus só honra quem durante o processo é fiel. Eu vou repetir para você entender. Deus só honra quem durante o processo é fiel. Não está entendendo nada? Continue sendo fiel que Deus vai te honrar. Irmã, eu estou passando por tantas coisas. Pois é, José também passou, mas continuou guardando a fidelidade. E uma hora, Deus resolveu honrar a José. Ele se tornou governador. Imagine, se deitasse com a mulher de Potifar aqui, acabou para José. Ei, irmãos, tem momentos que parece que vai ser bom, mas o final é de morte. Então cuidado com esses momentos. Deus tem para você uma vida eterna. O momento passa, mas a vida eterna que o Senhor reservou para você nunca passará. Lembre disso, amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você, amém, irmãos? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor. Para te agradecer, Pai, por esta palavra, pela tua fidelidade, ó Senhor. Pela tua imensa misericórdia, Pai, porque o Senhor nos alerta, meu Deus. O Senhor nos mostra quando tem algo errado. O Senhor nos testifica. Pai, que os seus filhos entendam, Pai, que é melhor agradar ao Senhor do que aos homens, que tem momentos que é necessário fugir da aparência do mal. Tem momentos que é necessário a gente deixar algumas coisas, pessoas, situações, lugares para trás, para que a nossa salvação, Pai, para que os desígnios do Senhor sejam poupados na nossa vida. Senhor, nos ensina que primeiramente precisamos vigiar e depois orar, porque muitas vezes queremos somente orar, esquecemos da vigilância. Nos dá vigilância, Senhor. Nos alerta, Pai, onde há perigo, nos mostra, Senhor, aquilo que a gente não consegue contemplar com o olhar humano. Abre os nossos olhos espirituais para que a gente contemple aquilo que não te agrada, para que a gente possa fugir da aparência do mal. Nos livra de toda mulher de Potifar, nos livra de toda artimanha de Satanás, de toda ferramenta, arma preparada, forjada para tentar nos tirar do foco, porque o teu propósito é melhor, Pai, do que o nosso. Os teus desígnios são muito melhores do que os nossos, Pai. Eu te peço que em nome de Jesus o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, desfazer os laços, Pai, as setas, as retaliações, os dados inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai, escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção, Pai, à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, Pai. Eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, Senhor. Que cada nome, cada pedido seja visitado aqui de maneira profunda, sobrenatural e extraordinária, que haja testemunho, que haja resposta para os teus filhos, Pai. Eu te peço também que em nome de Jesus, o Senhor abençoe aqueles que estão aqui diariamente, servindo de canal de bênção na nossa vida, que o Senhor os prospere, meu Deus amado, que o Senhor visite, Pai, o íntimo do coração, o desejo de cada um deles, meu Pai, que venha ser, meu Deus amado, assim feito, conforme a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Que o teu Espírito Santo continue trabalhando e falando melhor o coração dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço, te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. Fuja da aparência do mal.
Lembre-se que o que Deus reservou é muito melhor para você. Mesmo que você esteja vivendo fases e processos que você não está entendendo, como José. José não estava entendendo muita coisa na vida dele, mas uma coisa ele fez, ele guardou a honestidade, ele guardou a fidelidade. Pois é, então faça isso. Mesmo quando você não entende nada, continue fiel, continue adorando, continue exaltando, continue se guardando, guardando a sua vida da aparência do mal, que você vai ver o Senhor te honrando e cumprindo aquilo que ele te prometeu. Para haver, irmãos, cumprimento de propósito, de palavras, de promessas na nossa vida, é necessário a gente manter a fidelidade diante do nosso Deus. Foi isso que José fez, e é isso que em nome de Jesus Cristo nós faremos. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.